uma alegria nós estarmos aqui de volta nesse cantinho gostoso, né? Onde a vibração do amor, principalmente, ela circula aqui, em todos os lugares desse cantinho. Você abre aquela porta, a vibração do amor continua. Você sai ali, tem gente também vibrando, trabalhando, organizando algo para depois a gente, no finalzinho, ver, né? E o resultado disso tudo é a doutrina espírita. Doutrina espírita, primeiro, é o amor, né? Porque o Cristo, ele veio com a seguinte proposta: vós sereis conhecidos, meus discípulos, se muitos se amarem. Passaram-se longos anos, séculos. O mesmo Cristo se manifesta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo Consolador. Ele fala assim: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Então, esse laço afetuoso tem que se fazer parte, assim, principalmente desse neném, que é o Sorella, que ainda vai completar agora aniversário de mês, né? Na segunda-feira, a nossa Sorella, nosso nenenzinho ainda, que está no nosso colo, né? Perto do nosso coração, vai fazer um aniversário, né? Então, isso é tão legal, como também a nossa doutrina, que surgiu em 18 de abril de 1857, através do amor supremo de Deus, né? E do Cristo, surgiu para trazer o quê? Uma nova luz, um novo modo de agregar o amor na civilização terrena. Porque esse livro é um livro sagrado, é um livro forte. Não é um livro para ler e depois abandoná-lo numa mesa ou estante qualquer. É um livro para ler, meditar, reler e estudar. Porque aqui tem resposta para tudo. Aqui estão as vozes dos céus, as vozes de espíritos, de entidades que vivem em regiões que a gente não tem nem noção ainda, nenhuma dessa dimensão tão fantástica, tão maravilhosa. Nós vemos que uma vez o Emmanuel, relatando para o Chico das paragens aonde ele ia estudar e refletir para trazer essas mensagens dos livros Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e tudo mais. Emmanuel falou que ele já vivia numa região fantástica, mas a região que ele colhia inspiração para trazer essas páginas de interpretação do Novo Testamento, ele falou que era uma beleza que ele sentia vergonha. Ele sentia vergonha. Então, você olha as regiões, como o Cristo falou, das muitas moradas da casa do Pai. Quantas moradas celestes! Uma delas é essa, que Emmanuel ia pegar inspiração para trazer, né, toda essa beleza, principalmente num livro desse Fonte Viva, que é um livro de apaixonar. Então, esse livro surgiu depois da primeira revelação de Moisés, né, onde ele veio trazer o Deus único, onde uma civilização ainda rústica, muito ignorante a respeito do amor, da lei divina, ainda vagava no erro, né, nos erros, na dor. Veio, pavimentou um pouquinho a estrada, mas a estrada precisaria ainda ser muito bem pavimentada. Surgir algumas placas de sinalização, postes, luzes, e veio Cristo, trouxe essas luzes, trouxe as placas, indicando-nos o caminho,
a verdade e a vida. Nós, sociedade que vivíamos naquela época, a mensagem do Cristo não conseguiu adentrar o nosso ser. Tudo bem, não vos deixarei órfão, retornarei ao Pai, trarei o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade, e essa proposta ficará entre vós eternamente. Né? Então, essa proposta aqui é a base, é o sustento, né? É o alicerce dessa nova doutrina que surge no ano de 18 de abril de 1857. É curioso, em um dos livros da biografia de Allan Kardec, quando Allan Kardec, naquela tarde de primavera em Paris, retorna com o coração radiante depois de lançar essa magnífica obra. Allan Kardec vem volitando para casa, numa felicidade enorme. E ao abrir a porta do prédio, ele se dirige ao porteiro com um carinho imenso. Ele fala: caro servidor de todos nós, a partir de hoje, todas as correspondências que chegarem direcionada ao meu nome, terá um outro nome. E ele falou: que é isso? O que houve com a mente desse homem? Aí ele: como é que é? Repita. Ele repetiu: a partir de hoje, todas as correspondências direcionadas a mim virá com o nome de Allan Kardec. Gente, já parou para prestar atenção? Morreu Hippolyte Léon Rivaio, e daquele 18 de abril, daquela tarde de primavera, nasceu um novo homem para a sociedade francesa. Né? E ele olhou assim, o porteiro olhou para ele, ele olhou, abriu um sorriso. Está entendido? Sim, 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 sim. E retornou ao seu apartamento. Então, qual de nós teria essa ousadia, essa coragem, né, de mudar a nossa identidade em favor do amor, da propagação do amor, da propagação de uma ideia nova que está trazendo até hoje, nesse exato segundo, uma revolução da humanidade? Quantos milhares de pessoas foram curadas? Quantos milhares de seres, mundo afora, desistiram de dar cabo de sua vida através dessa obra? Inclusive, até tem uma história muito bonita de Hilário Silva, né? Que ele conta que aquele rapaz lá, desesperançado, perdeu a esposa, perdeu o emprego, está lá tocando, né, o parapeito da ponte, Rio Sena. Isso hoje, então, porque o noticiário não chega aqui, né? Mas é muito comum, quase que diariamente, suicídio no Sena, ali no centro de Paris. E aquele ser, ao tocar a mão lá no parapeito para se jogar, ele esbarra em algo molhado, e ele fala: o que é isso? Livro? Livro? Por que isso aqui? Dentro do meu cenário de suicídio? E ele parou-se, agachou, pegou o livro, abriu o livro aqui na página de rosto do livro e falou: esse livro salvou minha vida. Leia com atenção, tem um bom proveito. E aí o que ele resolveu? Já que eu estou perdido mesmo, vou ficar sentado, vou dar uma bisoiada aqui. Eu estou perdido e meio. É só olhar lá, virar o livro. Depois de alguns minutos, ele desistiu. Mas só que ele era um encadernador dos bons ali de Paris. Desistiu do feito, ficou refletindo na obra, dias lendo, se nutrindo dessa obra, e ele resolveu recuperar aquele livro, todo molhado, todo quase desintegrado,
colocou uma capa bonita, uns dizeres bonitos e endereçou ao codificador. Só que o codificador estava naqueles dias que às vezes a gente está vivendo na carne, né? Encarnado. De vez em quando a gente acorda com outro tipo de experiência, sensação, de melancolia, de desistência, né? Parece que tudo está conspirando ao nosso, né? Contra nós. E a gente se sente desmotivado. E Kardec estava nessa fase, mas era uma das piores fases de perseguição que Allan Kardec sofria no momento. E aí abre a porta do gabinete dele, do escritório dele, e a linda Gabi entrega um pacote. Ele abre, olha a declaração dos dois espíritos. Esse livro também salvou a minha vida, muito obrigado. Ele relata a história de dor dele. Kardec se dirige à janela, olha, dá uma olhada para o céu, uma lágrima bem sutilmente desce ali do seu rosto. E naquele momento ele sente novamente o vigor tomar conta de todo o seu corpo e retomar com uma beleza e com energia imensa o trabalho da codificação. Então, nós vemos como é bela essa doutrina. Essa doutrina ela tem que se fazer morada no nosso coração. Como esse cantinho é tão homogêneo, tão maravilhoso, e o silêncio permite. Eu vi na semana passada 2 mulheres anotando, uma delas ali, ó, a Nancy, a Beth, anotando, né? Anotando ali alguma coisa que goste, não do Paulo, mas da proposta luminosa do Cristo, do codificador, né? Eu tenho certeza que as 2 anotaram 2 palavras-chave. Vamos ver se alguém lembra, que o lindo Saulo falou na semana passada. Me comoveu particularmente. A primeira palavra-chave da palestra do Saulo foi dizer que o Espiritismo é um óculos. Olha que legal. Metáfora bonita, né? E um óculos, se usa para quê um óculos? Para ter uma visão, né, limpa, cristalina, das mensagens, das paisagens e de tudo mais, né? Mas só que quem começa a usar isso não para mais e tem que se fazer anualmente uma reciclagem, né? Com um profissional da oftalmologia, não é verdade? Para ver o quê? Ah, regrediu, tá ótimo, não precisa trocar não, economizou uma grana. Ah, ó, aumentou um pouquinho o seu grau, hein? Então você precisa trocar a lente para que você possa ter uma percepção do todo mais clara, mais nítida, mais transparente, né? Então, olha só como o Saulo uniu na inspiração dele o que é o Espiritismo na nossa vida. É um óculos. Então, nós precisamos sempre se reciclar dessas informações para ver assim, será que esse texto de hoje, será que a humilde mensagem do Paulo tocou alguma frase na minha vida? Que toda palestra, todo estudo na Casa Espírita, seja palestra, seja estudo das obras básicas, sempre tem uma palavra-chave ali, sempre tem um conteúdo que vai marcar, né? Vai marcar o nosso coração, a nossa consciência. Então, essa palavra do óculos. A segunda palavra-chave que ele trouxe foi o quê? Ih, cadê o HD? Quem lembra? A segunda palavra fantástica que ele falou. Desconstruir. Ah, desconstrução. Desconstruir o quê? Desconstruir aos poucos, né? Toda essa, uma construção de hábitos, de pendores e tudo mais, né? Então a gente tem que, aos poucos, procurar fazer essa avaliação, que seja mensal, que seja anual, que seja semanal, né? Lembrei, ele falou, a palestra era sobre Kardec, mas ele começou,
Usando, claro, né, o divino amigo Jesus. Ele falou assim, quando Jesus nasceu, não foi em Belém, não foi dia 24 para o dia 25, nem dia 25 para o dia 26. Quando Cristo nasceu no teu coração. Quando a palavra de Jesus conseguiu te sensibilizar. Quando a palavra de Jesus conseguiu ser para você palavras de vida eterna. Né? Aquilo ali me tocou, sabia? Às vezes a gente está frequentando uma casa religiosa que tem a proposta de divulgar o cristianismo, a mensagem do Cristo, e eu só estou ouvindo, mas a mensagem não está entrando dentro de mim. Não, minha proposta é boa, estou servindo, estou aprendendo, mas será que tocou o meu coração? Né? Então, aí ele falou assim, quando as palavras de vida eterna do livro dos Espíritos, seja em qualquer capítulo, falando sobre a alma, sobre o universo, sobre os minerais, as plantas, os animais, né? Que é um livro de tudo. O livro dos Espíritos é um livro de tudo. Tem tudo aqui dentro. Fala de todo o contexto. Ciência, filosofia, religião, moral, não é? Então, qual a parte do Livro dos Espíritos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, tocou a minha vida, profundamente a minha vida, né? Então a gente tem que estar atento a essas observações. E isso, qual o resultado dessa atenção nossa, dessa dedicação nossa? A gente vai crescer, né? Viver melhor, ter um entendimento mais robusto, mais polido da proposta da doutrina espírita. E aí, Kardec teve todo esse trabalho, né? Kardec foi só o codificador. Foi muito mais do que um organizador, muito mais, né? Deu a sua vida, né? Deu a sua vida por nós, muito parecido com a vida do Cristo, né? Morreu de exaustão, né? Lendo a biografia, o horário se aproximando do almoço, das 12 horas, ele lá preparando lá um artigo para a Revista Espírita, subitamente ele cai, leva um tombo, né? E aí aquele barulho, a esposa estava chegando ainda em casa, né? Sai correndo, grita, todo tipo de pessoas para socorrer, e ali realmente foi a hora. Chegou o momento dele retornar à realidade maior, né? Ao mundo normal, primitivo, que é o mundo dos espíritos. Mas ele lutou aqui. Trouxe nesse item 4 aqui, da introdução, falando sobre as manifestações inteligentes. Porque quando os efeitos, como o Saulo nos trouxe na semana passada, os efeitos eram contundentes, né? Era a mesa que batia com a velocidade, e a mesa respondia também com uma velocidade assim bruta. Causava espanto até, né, para quem não estava preparado, né? Mas era um recurso que a espiritualidade superior tinha naquele momento para fazer acordar uma humanidade dormida, uma sociedade que vivia no sono profundo do autoconhecimento espiritual, né? Então, a necessidade daquele impacto foi necessário, né, do médium, né? Então, são duas forças se unindo para trazer a nova revelação. E é delicado, que é bem ultrapassado. Passou-se esse momento e a espiritualidade, eles estão um pouquinho mais avançados. E sugeriu, deu uma outra norma, que foi a norma mais definitiva, a prancheta, a folha, e finalmente o médium toma posse de um lápis, encostar simplesmente o lápis sobre o papel. Ao encostar o lápis sobre o papel, a manifestação mediúnica começa a surgir. Quem viu aquele filme Chico Xavier, né, teve uma ciência assim exata
daquela mediunidade gloriosa, né, de Chico, né? Uma velocidade impressionante daquele servidor iluminado do Cristo de Deus, trazendo 400 e quase 500 livros de moral, de conhecimento, física, metafísica, estudos de todo tipo de ideias, para o quê? Para somar, trazer luz, né? Veio a série através desse médium, que também foi projetado com um lindo filme de Valdo Franco. Veio uma série, quando a espiritualidade superior sentiu que nós estávamos um pouquinho melhores, mais maduro da mente, veio Joana de Ângeles, estudou um período muito longo com Jung e trouxe uma inspiração da série psicológica de Joana de Ângeles, que até hoje espanta os profissionais da área de psicologia. Quando você tem um amigo psicólogo, você tem uma certa liberdade, claro, né? Pode chegar, toma aqui, Joana de Ângeles. Não, quando você começa a ter uma certa liberdade, eu tenho uns livrinhos aqui, quer dar uma olhadinha para ver o que você acha? E eu tive já alguns relatos de profissionais da área da psicologia que se tornaram espírita só em ler alguns livros de Joana, da série psicológica de Joana. Porque não tem como negar. É uma visão bem ampla, bem forte, né? Da psicologia, que até hoje só mesmo Jung e Freud conseguiu materializar na Terra, né? E como esses profissionais dessa área, né? Como eles crescem, como eles nos ajudam quando a gente adentra o seu consultório, a ter uma ideia mais clara do que somos. Né? Eles sabem, mas uma ideia mais clara, mais genuína da nossa realidade. Né? Então, Kardec fala no item 4, ele diz assim, se os fenômenos que nós ocupamos se restringisse apenas ao toque, né? Os movimentos de objetos, movimentos materiais, físicos, teriam permanecido daquele jeito. Se não tivesse uma pessoa com uma outra ideia, com um óculos, né? Allan Kardec tinha um óculos, né? Quando o seu Fortier o convidou para assistir à primeira reunião, ele falou, isso aí, até que eu pense diferente, é a história da carochinha, desculpa a expressão, é conversa para boi dormir, isso aí, não vou perder meu tempo com isso não, né? Por quê? Ele mesmo relata que desde os 14 aos 16 anos, até a idade adulta, ele já era um profundo estudioso do magnetismo humano. Então, por ele ter esse conhecimento aprofundado, ele não se preocupava em aceitar qualquer coisa. Vamos lá, eles estão respondendo. Tá. Tem nervo? Tem cérebro para pensar? Tem órgãos físicos para se movimentar? Sim. Então, eu vou. Se não tiver nada disso, é uma simples mesa. Não, mas responde. Então, por muito custo, depois de algum tempo, ele observou atentamente, ficou analisando, até que ele fala, num depoimento muito lindo aqui em Obras Póstumas, ele diz assim, olha o que ele fala em Obras Póstumas, foi nessas reuniões que fiz os meus primeiros estudos sérios, viu? Tinha seriedade, não queria perder tempo em espiritismo. Apliquei a esta nova ciência como fizeram até então um método experimental. Será que no nosso dia a dia, na nossa vida, como espíritas, nós temos um método de viver, um método de estudar? Eu trabalhei com uma freira e eu achava assim bacana, ela falava assim para mim, Paulo, hoje é terça-feira,
Ela morava num convento lá com as irmãs, mas trabalhava nas edições paulinas, na 7 de setembro, livrarias paulinas. E aí ela falava, cada um tinha seu quarto, né? E aí ela colocava uma placa lá, hoje, terça-feira, após as 19 horas, não me perturbem. De 19 horas até as 22 horas, estou em estudo e concentração, não me perturbe. Então, olha só, ela tinha um método. Ela tinha um método. Será que nós temos um método, assim, eu sei que esse mundo de, meu Deus, né? Esse mundo de cobrança, pensamento acelerado, né? Será que a gente tem um método de estudar? Um método? Ah, não, mas eu tenho um método, assim, culto lá, só sexta-feira. Aí espera uma semana. Então a gente tem que se preparar para essa uma semana. Se o meu evangelho no lá, culto lá, ai, vacilei. Se o meu evangelho lá, culto, se o meu evangelho lá é sexta-feira, eu tenho que começar a pensar nesse evangelho, a viver, a entrar nessa sintonia. Segunda, começar a ler um trechinho ali, acolá, né? Fazer uma meditação, procurar lá, ver onde eu parei, né? Tem uma anotação, parei no capítulo 5, tá aí, tem 3. Reler, né? E ler a mensagem da próxima sexta-feira. E aí, olha só, que você vai entrando, né, na faixa, né, vibracional do estudo, criterioso, e você vai alimentando o seu espírito e crescendo. Então, o codificador, ele era organizado, ele tinha método, né? Ele tinha método. E ele diz, é assim que sempre procedi nos meus trabalhos, desde a idade de 15, 16 anos. Olha o que ele fala. Eu compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que iria empreender. Depois que ele viu, né, que esse ser aqui se manifestou aqui, olha, é muito legal quando ele diz aqui, ó, como foi que esse ser inteligente que estava provocando aqueles ruídos, né, e respondendo a uma sociedade que parece que o cenário não mudou não, né? Uma sociedade que só buscava assim, quando eu vou casar, será que se eu jogar ali o bilhete tal, eu vou ganhar na loteria? Será que isso? Será que, né? Então, todos aqueles que buscavam ir nas reuniões, né, das manifestações inteligentes, a maioria iam com uma intenção material, não iam com intenção espiritual, né? Mas só que depois, quando Allan Kardec viu a seriedade aqui, quando esse ser que respondia à torta e à direito todas as perguntas e questionamentos, se identificou, Kardec mudou totalmente a sua visão de investigação. O que aconteceu? Ele diz, a justeza das respostas e a correspondência com a pergunta provocaram em mim admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a sua natureza, declarou a todos nós presentes ser um espírito ou gênio. Olha só que coisa legal. Então, era um ser que tinha uma inteligência grandiosa. Agora ele diz assim, ó, esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então, todos aqueles que buscavam esses meios, esses salões, né, para essas experiências mediúnicas, não conseguiam visualizar um projeto forte para a humanidade. Aí ele diz aqui, ó, ninguém havia entendido, pensado nos espíritos como um meio de explicar um fenômeno. Foi o próprio fenômeno que se revelou pela palavra. Esse meio de correspondência era muito demorado. Aí ele vem, eu já até adiantei aqui para a gente, falando que era aquele meio da pancada, aí ele saiu daquele círculo e procurou uma residência humilde da família Baldin, né? Ali dentro, e daí Kardec narra que havia um número muito grande ainda de pessoas que buscavam ali respostas para tudo. Mas quando Kardec começou a empreender
um estudo sério, criterioso, muito curioso que ele era muito organizado. Ele levava sobre o seu terno vários lápis bem afiados e várias cadernetinhas de couro. Muito lindo, né? Ele era bem organizado. E nas cadernetinhas, ele ia anotando as perguntas. Não, ele já levava prontas as perguntas. Algumas ele formulava na hora, pela inspiração, né? E ele, ao mesmo tempo, ia anotando nesse bloco, nessas cadernetinhas de couro, né? Trazendo e guardando ali dentro. Aí ele viu a maioria, entre 60, 50 pessoas que buscavam ali aquela reunião na casa da família Baldan, ele viu que alguns começaram a se afastar, porque não estava ainda de acordo com aquele trabalho de elevação, com respostas elevadas, nobres, né? Aí ele sentiu que a turma começou a afastar. E só ficaram ali um público voltado com a mesma intenção do codificador, de estudar, de pesquisar, de se aprofundar naquela questão ali, tão bonita, tão séria, da solução para as grandes dores da humanidade, né? E nós vemos que o Livro dos Espíritos continua ainda muito e muito atual. Muito e muito atual. No item 5, ele fala assim, muito sério, naquela frase curiosa de João Evangelista, quando João diz assim: filhos, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se eles são de Deus, ou se eles vêm de Deus. Olha que coisa curiosa. Kardec fala: as respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria e de profunda capacidade. Pensamentos tão elevados e tão sublimes que não pode vir senão de onde? De uma inteligência superior, impregnada, olha só, da mais pura moralidade, né? Então, olha que coisa legal. Ao mesmo tempo, olha o que ele diz: de outras vezes, as respostas eram tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte. O que nós vemos aí? Cada ser que está presente aqui, nós encarnados e os desencarnados que estão estudando conosco, tem uma identidade, tem um nível espiritual, um nível intelectual, de sabedoria, de crescimento, de discernimento. Nós iremos ver mais à frente, no item 100, que Kardec estudou minuciosamente, criteriosamente, a escala espírita, né? Então, Papai do Céu fez o Paulo naquela primeira escada. Fez a Aline e a linda Sofia, que está na barriguinha dela, muito depois, né? Olha só que legal, né? Então fez a Beth no 5º degrau, né? O Alain no 10º degrau. Não estou desmerecendo meu lindo amigo, não. Essa é só uma hipótese, né? Um exemplo. Então, cada ser gravita num círculo de pensamento, de vibração, de ligação, de frequência, que ele pode. Isso não é importante saber? E acima de tudo, nós respeitarmos o colega do lado, respeitarmos o nosso vizinho, respeitarmos o nosso próximo mais próximo, que é o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, o jeito dele ser, de pensar,
de analisar, de viver, para que a gente possa deixar ele também crescer com os meios que ele ou ela tem, não é? Se a gente agir dentro desse conceito de respeito, de abrir oportunidade para quem quer que seja, o nosso colega do trabalho, o nosso chefe raivoso, né? Eu tenho que entender, ele está lá. Mas eu não sou ele, né? Então ele está me jogando raiva, está me jogando isso, está me jogando aquilo. Eu vou jogar para ele o quê? Energia do amor, energia do entendimento, energia da empatia, né? É o que Divaldo respondeu agora, dia 20 de setembro passado, em Santos. Uma homenagem muito grande que ele recebeu lá da Prefeitura de Santos, e várias emissoras de TV cobriram o evento, né? E um repórter simples lá, não sei se é da Globo ou da Record, perguntou assim: senhor, qual a solução para o momento de dor que a humanidade vive? De dor e sofrimento que a humanidade vive? Aí Divaldo falou assim: amor. Ele respondeu simplesmente amor. Não é isso, né? O amor, Lázaro já dizia, é de origem divina, né? Gandhi dizia que quando um de nós conseguir atingir a plenitude do amor, entrar nessa faixa dessa energia mais forte, mais sublime que o amor, Gandhi disse que a gente conseguirá neutralizar milhões de emissões de ódio. Olha que legal. Gente, isso é fantástico, né? Um contemporâneo nosso que viveu isso, passou ali, Chico Xavier. Essa que foi agora canonizada, a nossa santa brasileira, hoje a nossa santa, Nossa Senhora Aparecida, as crianças. Olha, hoje, graças a Deus que me escolheram hoje, que hoje o astral da Terra está todo mundo orando, todo mundo pagando a sua promessa, né? Todo mundo voltado ao sentimento do amor, né? De trocar o abraço com a criança. Olha só olha como o dia está especial hoje na Terra, né? Então, essa irmã Dulce, gente, trabalho fantástico. A gente não conhece um átomo que essa mulher deixou, do seu legado, que ela deixou na Terra. Então, Divaldo respondeu: o amor. O amor resolve tudo. Divaldo parece que ele recebeu a orientação de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falou assim: meu filho, você pode ser o melhor palestrante, você pode ser o melhor médium, você pode ser o melhor espírito, você pode ter feitos maravilhosos na Terra, mas se você esqueceu de amar, não adianta você dar o seu corpo para ser queimado. Então, é a saída. Ali Paulo deixou lá quanto tempo? A saída para a humanidade. Amar. Aquele amor que o Cristo trouxe, incondicional. E esse amor, Kardec materializou. Conseguiu materializar para a gente. Esse amor. Ele lançou uma obra muito interessante. O Livro dos Médiuns e dos Evocadores, né? Não só de um médium. É daquele que procura também, nesse estudo sério, criterioso, intensivo, meditativo, entrar em contato com a realidade maior, que os pobres 5 sentidos não conseguem nem cheirar, né? Então Kardec trouxe ali um manual científico do estudo, do contato direto com o mundo espiritual. Então, quando você vivencia, estuda o Livro dos Médiuns, você não cai em fraude. Você tem segurança, porque você vai saber a escala daquele que está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, e vai saber sintonizar com essas mesmas forças. Curioso que nessa obra, no primeiro capítulo,
ele traz para a gente, cada edição tem uma pergunta inicial. Tem uma edição da Federação Espírita que é "Há Espírito?", a edição do Herculano Pires, né, da Edicel, "Existem Espíritos?", né? Ele começa o livro assim, provando para a gente, primeiro antes de entrar em contato com essa inteligência fora do corpo físico, vivendo muito bem, eu tenho que saber tirar as minhas dúvidas. E aí ele fala, principalmente aqui a nossa população do Brasil, o Brasil é um país místico, né? O país envolvido em todo tipo de crença, é legal, né? Cada uma cada crença com um tipo de manifestação, né? Agora, nesse exato segundo, dentro de uma selva lá, fechadíssima, onde um homem branco e a civilização inteligente não tem nenhuma condição de chegar ainda, nesse exato segundo, tem uma roda lá de seres evocando quem? E aí? Não é? Está lá na roda agora, na floresta agora, evocando seres que eles confiam, que eles sabem que aquelas inteligências podem trazer soluções para a aldeia. E aí? Eles nunca tocaram numa página, num livro, num conhecimento, mas e aí? O conhecimento já está inato. Não é? Isso é curioso, isso, gente. Então, essas manifestações, elas já existem desde que o mundo é mundo. Não é? Mas acontece o seguinte, que o Brasil, por ser um país místico, há muita mistificação, muita crendice, né? Kardec fala exatamente isso. A dúvida que se refere na existência absoluta dos espíritos tem como causa, qual é a causa? A ignorância. E aí ele fala que a maioria da sociedade terrena os vê, os lindos espíritos, os nobres espíritos, como o quê? Um lençol furado, né? Com um lençol furado caído aqui, né? Ou o conto da tua tia, da tua avó, da tua mãe, para te amedrontar para tu dormir direito, rápido. Olha o bicho papão, olha não sei o quê, olha o homem do saco. Quando eu era pequeno tinha um homem do saco, né? Putz, tem um horror daquilo. Eu não sabia que era a minha imaginação, né? Pense numa tartaruga agora. Agora pare de pensar na tartaruga. Ninguém vai parar, viu? Tá tudo lá, já registrou já. Já está na nossa. Tartaruga já foi materializada simultaneamente por nós, né? Olha só que coisa linda, né? Então, eu ficava imaginando que era um homem alto, que era aquele saco horrível, sujo, esfarelado, criando o quê? Na minha mente, essas crenças que não existem, né? Então, os espíritos, tinha até um programa, é do meu tempo, não é do tempo de vocês não, era na Rádio Tupi, Incrível, Fantástico, Extraordinário. E tinha um vizinho meu, tinha uma rádio sempre, uma coisa antiga, a válvula rádio ainda. Ele botava no último volume, parecia que ele era um perseguidor meu. E eu tinha que ouvir aquilo. Eu trancava a porta. E era uma música, tipo aquela Luz da Penumbra da Rádio Rio de Janeiro, que está bem ultrapassada. Pô, entendeu? E eu ficava ouvindo aquilo. E aquelas histórias. Pô, aquilo ia no perispírito, né? Ia no perispírito, ia no consciente, no subconsciente. Então, olha como nós conhecemos esses seres que vivem, que atuam num mundo primitivo, num mundo que esse aqui, um dia, daqui a 4, 5 bilhões de anos, deixará de existir. O nosso astro-rei irá se apagar, mas ninguém precisa ficar com tédio, com desânimo, porque há muitas moradas, né? Até lá, a providência divina. Então, essa criação aqui demonstrava o quê? Kardec fala, muito medo.
E muitos de nós fomos embalados por esses contos fantásticos, né? Muitos não procuraram saber, né, a causa principal dessas inteligências. E olha só, ele termina dizendo: não se deram ao trabalho de retirar a casca amarga para achar amêndoa. Eu já fui pequeno também, e eu pegava aquelas casquinhas, aquelas amêndoas, né, e tinha que ter o trabalho de ter uma pedra ou algum objeto denso para você romper aquela amêndoa. E ali dentro, depois que você rompia aquilo, né? No Natal é uma terapia, né? No Natal. Mas você precisa isso. Como você precisa na linguagem vulgar, amor, faz um suco. Aí ela, tá, faço sim. Vou ali comprar um suco do bem, que depois a gente vai tomar o suco do bem ali, né? Que os espíritos não jogam dinheiro aqui. Aqui é para pagar o aluguel, aqui é para pagar a conta de luz. Eu acho bonito quando todos saem, não sai desesperado para casa. Tem que pegar meu anjo, tem que pegar meu filho. Aí chega em casa, senta, vai ver o quê? Senta ali fora, fica ali, né, absorvendo as energias de Sorella, de Leon Denis, respirando um pouquinho mais, porque a gente vai começar numa semana pesada, né? E aí a casa espírita é para isso. Aí observe que é uma família, eles sentam lá fora, ficam lá conversando, faz um lanchinho, se não tem dinheiro para o lanchinho, mas senta ali, fica ali um pouquinho, depois que todos se despedem, vão para casa, feitos, cheios de amor. Isso é doutrina espírita, né? Isso é família. Isso são laços eternos. Laços que o ferrugem, a traça não conseguem roer, não conseguem romper, não conseguem desintegrar. São laços eternos. Laços de um sorriso. Às vezes a gente passa 40 anos dentro da casa espírita. A gente tem aquele hábito de sentar, eu gosto de sentar no meu lugarzinho, lá no cantinho ali. Todo mundo tem. Até em casa, né? Eu tenho uma casa com uma cadeira velha, eu gosto de sentar naquela cadeira velha, lá perto da janela, terminando. Juro que eu termino. Aí, tá lá sentado. Mas fica lá direto, olhando para cá, tem que olhar para o lado. Agora olhe para o lado, cumprimente o seu amigo, cumprimente a sua esposa. Vamos embora, vamos se cumprimentar. Que troca gostosa, né? É isso. É isso que Jesus espera de nós. Muito conhecimento, bom, ótimo. Mas esse conhecimento tem que estar associado, aliado ao amor, a energia mais doce e mais linda do universo, que se chama amor. E a gente tem muito para dar. Muito. Com certeza. Muito. Deus nos abençoe, Sorella, Denis, nossos guias, que investiram pesado para nós estarmos aqui, né? Muito obrigado. Fica com Deus.